Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Irmãos, o nosso pastor não está conosco hoje pela manhã, porque ele está fazendo um curso aqui na Faculdade Unip, desde sexta-feira, um curso o dia todo até a noite, então no culto da noite, o pastor também não estará, tá bom? No final do culto, nós vamos orar pelas famílias que perderam seus filhos essa semana com aquela tragédia que infelizmente a gente viu pela televisão, né, meus irmãos? O pedido de oração que chegou na mão do Clóvis hoje, por uma família que perdeu o pai de família, morreu num acidente, o Marcelo, ele foi batizado pelo nosso pastor no começo da igreja, e a esposa dele também, o pastor apresentou o primeiro filho dele, e agora ele estava numa outra igreja. Graças a Deus que são cristãos, amém? Graças a Deus. E o Senhor conhece todas as coisas. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Nós estamos na série Quando os Problemas Aparecem, a perseguição desanimadora de Jeremias é o tema da mensagem. Jeremias, capítulo 20, do verso 1 ao 18. Jeremias é um dos profetas maiores. Está aí perto de Isaías, Ezequiel, você vai encontrar Jeremias. Amém? Vamos ler. Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Então Pazur feriu o profeta Jeremias e o prendeu no tronco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazur o soltou do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não te chama Pazur, mas Magor-Missabib, porque assim diz o Senhor: Eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os matará pela espada. Também entregarei todas as riquezas desta cidade, todos os seus produtos e coisas preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá, na mão de seus inimigos, que os saquearão e, tomando-os, os levarão para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. E irás para a Babilônia, e ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste com falsidade. Senhor, tu me persuadiste, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo, e não tenho mais forças. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece, e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele, e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente envergonhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que põe à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou da mão dos malfeitores a vida do pobre. Maldito seja o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando muito com isso. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. E ouça ele gritos pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque ele não me matou no ventre materno? Assim, o ventre de minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado grávida para sempre. Porque saí do ventre materno? Foi só para ver problemas e tristeza? Para que os meus dias terminem em vergonha? Amém. Pai, em nome de Jesus,
Nós estamos aqui desejosos de sermos ministrados pelo Senhor. Pai, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E eu sei que é desejo do Senhor falar conosco. Senhor, muitos chegaram aqui com a alma atribulada, muitos chegaram cansados, sobrecarregados. Alguns tiveram semanas difíceis, alguns estão passando por dias maus, outros tiveram notícias difíceis, Pai, mas outros estão vivendo um tempo especial de alegria, de primavera na vida deles. Pai, que cada um de seus filhos, Pai, na intimidade de cada um, na necessidade de cada um, que hoje, Senhor, aqui eles encontrem para si, Senhor, o pão da vida que é o Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor levante o caído, que o Senhor tire a carga do sobrecarregado, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Revela para nós a Tua palavra, Senhor, senão será como canção ao nosso ouvido. Usa, Deus, esse tempo para ministrar no nosso interior, o mais íntimo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Jeremias, quando você faz aquela leitura da Bíblia toda, quantos já leram a Bíblia toda? Faça isso, é muito importante. Quando você lê toda a Bíblia, você vai por livro, e você começa a passar por Jeremias. É até pesado às vezes, é até maçante, porque é muita dor, é muita tristeza. E Jeremias, ele era um homem de Deus, chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, mas um homem que passou por dificuldades. Antes de Jeremias escrever tudo isso que a gente leu aqui, toda essa situação difícil, um dia anterior ele profetizar e falar a respeito dessas coisas, ele tinha sido colocado num tronco, ele tinha sido amarrado, ele tinha sido açoitado, ele era hostilizado, e ele era hostilizado pelas pessoas do seu próprio povo, por aqueles que deveriam aceitar a palavra dele, porque ele falava da parte de Deus. Ninguém queria Jeremias por perto. Ele diz que os amigos dele conspiravam mal contra ele. Os amigos de Jeremias ficavam percebendo aonde Jeremias estava e possivelmente, com certeza, observando para ver se ele ia tropeçar e se ia ter alguma coisa para lançar em Jeremias, mais alguma coisa. É muito interessante que toda vez que alguém está passando por uma dificuldade, a gente quer logo dar o diagnóstico. Não é? A gente sempre tem o diagnóstico da dor do outro, quando é na tenda do outro, mas quando é na nossa casa as coisas mudam, não é? Todos nós passamos por dificuldades. E o cristão genuíno, o cristão que busca fazer a vontade de Deus, o cristão que está na igreja, que está buscando ao Senhor, na hora da dificuldade, sempre vem na mente dele: por que isso está acontecendo comigo? Você já pensou isso? Eu sou fiel à igreja. Eu sou fiel a Jesus. Eu estou buscando fazer tudo corretamente. O que está acontecendo comigo? Porque na nossa cabeça, perseguição, dificuldade, dia mal, não tem a ver com Deus. É como se Deus não estivesse nesses dias conosco. A gente acha que a dificuldade não vai nos trazer ensino nenhum. A gente quer logo que passe aquilo. E a gente começa a pensar: Deus, eu pequei. Deus, o Senhor não está comigo. Jeremias passou por tamanhas dificuldades. Jeremias era um homem marcado por açoites em seu corpo. Jeremias era um homem marcado na sua alma por viver grande hostilidade, grande perseguição. Ele era um homem de desespero de alma muitas vezes. Ele era desprezado. Você já foi desprezado? É difícil ser desprezado, não é? É difícil ser ofendido, é difícil ser hostilizado. Mas, amados, a verdade é que todo aquele que busca fazer a vontade de Deus passará por dias difíceis. Eu sei que não é fácil eu falar isso, não é fácil você ouvir isso. Mas a Bíblia mostra isso. Sabe por quê? Porque quando nós nos aproximamos de Deus e buscamos fazer a vontade de Deus, isso agrada a Deus. Mas desagrada a muitos. Você já percebeu? Como que desagrada? Jeremias não tinha uma mensagem politicamente correta, irmãos. Então ele desagradava as pessoas. Ele denunciava as trevas. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz sempre denuncia as trevas.
Às vezes a gente vai em alguns lugares, algumas festas, e fica meia luz, não fica? E só tem aquelas luzes assim das mesas, das paredes, e o lugar parece maravilhoso, não é? Eu fui em um lugar lindíssimo, estava meia luz. Que lugar lindo! Eu cheguei em casa e falei para meu marido, olha, você ia achar lindo aquele lugar. Depois de uns dias, eu fui naquele lugar de dia. E eu me surpreendi. Quando eu vi a rachadura das paredes, quando eu vi que o chão ele não era novo, e tanta coisa. E eu me lembrei disso. Às vezes vamos passar dificuldades e tribulações, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida. A Thalita disse aqui, movida pelo Espírito Santo, que os discípulos eles estavam obedecendo ao Senhor quando eles entraram no barco, porque Jesus falou para eles entrarem no barco e para eles irem até o outro lado. Mas no meio da ordem dada por Jesus, e eles estavam obedecendo essa ordem, veio uma tempestade. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele foi ali, Ele livrou todos eles, amém? E é assim na nossa vida, o eterno Deus vem, amém? Vem nos abençoar, vem cuidar de nós. Olha só no verso 7, olha só o que Jeremias diz. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. E no versículo 10, porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. E aí aqui ele vai dizer, todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. E dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor estava com Jeremias, amém? Em toda aquela confusão, em todo aquele cenário, o Senhor estava com Jeremias. Às vezes você tem vivido um cenário que não é favorável. Talvez você tenha sentido dificuldades de todos os lados. Às vezes, humanamente, não tem nem o que dizer da situação que você está passando. Mas Jesus está com você como estava com Jeremias, amém? Ele está com você, é importante que a gente entenda isso. As dificuldades dele eram tamanha, mas ele continuou a fazer a vontade de Deus. E eu lembro de uma história que o nosso pastor sempre conta, né? Do vagalume que está lá com a luzinha dele e a serpente sempre perseguindo o vagalume. E um dia o vagalume, cansado de ser perseguido, cansado de ser hostilizado, para e pergunta para ela, então por que você vive atrás de mim desse jeito, me perseguindo? Eu não te fiz nada. E às vezes a gente não fez nada mesmo, né? E ainda recebemos hostilidade e perseguição. E a serpente vai dizer assim, a tua luz me incomoda. Eu quero que você apague a tua luz, porque ela me incomoda. Irmãos, não desfaleça de fazer o bem, amém? Não pare de fazer a vontade de Deus, seja em tempo e fora de tempo, faça a vontade de Deus, porque isso agrada ao Senhor, amém? E ore como eu oro a Deus na dificuldade. Eu falo, Senhor, não me deixe envergonhar o seu nome, não me deixa na dificuldade ser lançada para longe de Ti, ó Deus. Porque mesmo hostilizado, mesmo ofendido, mesmo açoitado, mesmo apanhando, Jeremias estava perto de Deus e profetizava da parte do Senhor. Então nós também podemos fazer isso, amém? Com a graça de Deus, e precisamos fazer isso. 2 Timóteo 3,12 diz assim, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas nós sempre teremos vitória, amém? Sempre teremos vitória. Em toda essa situação de Jeremias, a situação de dor, de tristeza, de ficar sozinho, né, de saber que os amigos conspiravam contra ele, toda essa perseguição, toda essa dor física que ele sentia, ele ainda profetizava, mas Jeremias foi tentado. Jeremias foi tentado a largar o seu ministério. Às vezes nós achamos que tentação é só o que aconteceu com Davi. A gente acha que tentação é só pornografia, prostituição e adultério, não é? Mas nós somos tentados de todos os lados, porque Satanás é tentador. A Bíblia diz que ele é tentador. E Jeremias, ele também foi tentado. Olha só o que ele diz no verso 9. Não me lembrarei dele, não falarei mais o seu nome. Ele fala para si mesmo, eu não vou mais me lembrar de Deus, eu não vou falar mais da parte de Deus, eu vou abrir mão. Porque eu estou ofendido, porque eu estou triste, porque eu tenho marcas. Eu estou cansado.
Você já se cansou de fazer a obra do Senhor? Ninguém, só eu me cansei de fazer a obra do Senhor. Ó, tem uma mão ali, glória a Deus. E quando poucos se cansam de fazer a obra do Senhor, a gente pensa assim: eu vou ficar na igreja, eu vou ficar quietinho, mas eu não vou falar nada, não vou fazer nada. E Jeremias também passou por isso. Mas ele disse assim: quanto mais eu não quero me lembrar dele, mais o meu coração arde como fogo cerrado dentro do meu peito. Quanto mais eu quero me afastar do propósito de Deus para a minha vida, mais queima dentro de mim o propósito de Deus na minha vida. São quase 20 anos de ministério. Quando eu me casei com meu marido, a igreja estava começando. Nesses quase 20 anos, já houveram momentos de muitas dificuldades. E em alguns momentos, eu vi meu marido chorando, dizendo assim: olha, eu acho que eu não quero mais isso para a minha vida. Eu estou fazendo certo. Eu estou honrando a Deus. E eu sou ofendido, eu sou hostilizado. Eu sou ofendido, eu sou humilhado. As pessoas humilham nossa família, elas humilham a gente. Elas ofendem. E em uma época, ele começou a dar aula numa faculdade, e 1 hora que ele dava de aula na faculdade era bastante dinheiro. E essas tentações ministeriais. E um dia ele chegou e falou assim: eu vou parar de dar aula nesse negócio. Eu não quero mais dar aula lá. Porque o diabo está me tentando naquele lugar. E quanto mais eu falo, ele dizia para mim: Cida, quanto mais eu sou às vezes ofendido, hostilizado, e quanto mais dói o meu coração, mais eu quero pregar a palavra de Deus, porque é como se tivesse algemas na minha alma. Eu não posso fazer outra coisa a não ser pastor. Ele é seu pastor, você devia dar um amém por isso. Amém? E depois daquilo, e a gente essa semana falando de Jeremias, né, a gente lembrando disso. Aquele que tem vocação de Deus, aquele que foi chamado por Deus, e todos nós somos chamados por Deus, amém? Todos nós temos um propósito específico de Deus na nossa vida para cumprir para o Senhor. Todos nós temos uma carreira que nos foi proposta. Não foi só para Paulo que Deus deu uma carreira na fé, foi para você, foi para mim, foi para todos nós. E às vezes, por causa da pressão que nós vivemos, por causa da dificuldade, por causa das situações difíceis, por causa do diabo que não quer que a gente seja usado por Deus, a gente desfalece e às vezes a gente abre mão do nosso chamado. Jeremias passou por grande tentação, mas o chamado, a vocação que Deus tinha dado a Jeremias eram como algemas. Que seja assim no seu coração, que seja assim no meu coração, que quando a gente for tentado pela nossa alma a parar, quando a gente for tentado pelo maligno a parar de servir a Jesus, quando a gente olhar para tudo e falar: esse mundo está muito errado, ninguém está fazendo nada certo, e eu também não vou fazer mais. Quando isso bater na tua porta, que em nome de Jesus, o Espírito Santo coloque algemas no seu coração e te traga de volta, amém? Te traga de volta para Deus. Assim como foi com Jeremias e como é com muitos de nós. Quanto mais ele pensava em parar, mais ele queria fazer a vontade de Deus. Amados, e fazer a vontade de Deus é bom demais, irmãos. É uma alegria tão grande. Hoje o Lucas tocou pela primeira vez no louvor. Ele é músico. Você não sente uma alegria grande no teu coração? Uma satisfação de fazer algo para Deus? É bom demais servir ao Senhor, amém? É muito bom. Mas você pode dizer: mas pastora está dizendo que tem dificuldades. Jesus disse que nós teríamos dificuldades, não disse? Mas o Senhor já usou a vida da Thalita para dizer: onde nós iremos? Aonde nós iremos? A não ser para Ele. Amados, aonde a gente vai chorar as nossas dores, a não ser nos pés dEle? Aonde a gente vai pedir graça, a não ser para Ele? Aonde a gente vai pedir misericórdia, a não ser para Ele? Nós só temos Ele, amém? Então nós temos tudo. Glória a Deus por isso. E a Jeremias, ele demonstra uma fé no dia difícil, né? A fé de Jeremias na hora escura. Todos nós passamos pela hora escura. Mas a Bíblia diz assim que o nosso amado sempre vem ao amanhecer, amém? Na verdade ele está lá, né? Mas a luz acende, a gente vê ele do nosso lado.
Ele sempre vem ao amanhecer cuidar de nós, está conosco. Então Jeremias, ele faz um culto ao Senhor. Olha só, no verso 10 ele diz assim, ó. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. No dia mau, no dia da dor, Jeremias faz um culto ao Senhor. E às vezes quando a gente está passando dificuldade, a primeira coisa que vem é assim, não vou na igreja hoje não. Eu não tenho força nem para vir. Amados, vem arrastado. Amém? Vem, sabe Deus como, mas vem para a igreja, porque eu tenho certeza que você será abençoado. Amém? Absoluta certeza. Não porque Deus está nas paredes, porque Ele não está nas paredes. Mas aqui é o ponto de encontro da congregação dos santos. É o ponto de encontro de mim e de você, de todos nós que cremos em Deus. E quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, Ele se faz presente. Amém? E coisas maravilhosas acontecem. Ele restaura a nossa vida nessas horas. E Ele diz, Jeremias diz, né? O Senhor está comigo. Muitos comentaristas dizem assim, será que era Jeremias mesmo? Uma hora ele está desesperado, outra hora ele está fazendo culto ao Senhor. E uma coisa que esses comentaristas e teólogos, eles esquecem, é que na nossa alma não há lógica. A mesma hora que a gente está glorificando a Deus, a gente já está quase depressivo. Já aconteceu com você? Aqui na igreja mesmo, a gente está sentado no banco, a gente está cantando que Deus é poderoso. De repente vem aquela preocupação que tomou a tua alma a semana toda, não é assim com você? E aquilo rouba a sua adoração a Deus. Jeremias era gente, igual eu e você. Essa semana eu aconselhando uma mãe, que passou por um momento muito difícil com o filho. Ela ligou para mim, ela chorando, desesperada, ela falava assim, eu falhei porque eu chorei na frente dele. E eu disse para ela, você não falhou, você demonstrou seus sentimentos. Mas eu tenho que pedir perdão para Deus porque eu chorei. Eu falei, não. Você não tem que pedir perdão para Deus porque você chorou. Porque a gente é gente, irmãos. A gente chora, a gente se alegra, mas a gente faz essas coisas com o Senhor, amém? É com o Eterno e Ele sabe quem você é. Ele conhece a nossa estrutura. E Deus não pediu para que você fosse super-homem, super-mulher o tempo todo. Na verdade, a gente não é super coisa nenhuma, porque senão é a graça, não é? E Ele tem graça, tem nos dado muita graça no Senhor. E aí Ele faz um culto a Deus, Ele fala, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor está comigo como um grande guerreiro, eu sei que o Senhor cuida de mim. Então, no culto de Jeremias, há adoração a Deus. Ele declara quem Deus era para ele, ele declara a fé dele. Amados, você precisa vir para o culto para participar e entregar o teu culto a Deus. O culto não é para a gente, o culto é para o Senhor. Então faz esse tempo da sua vida valer a pena. Adore ao Senhor, declare quem Ele é, ore a Deus também. Jeremias fez tudo isso. E Jeremias fala do livramento que ele teria da parte de Deus. Ele traz a memória, Jeremias está sempre ensinando, né, trazendo a memória que dava esperança. Está sempre ensinando. E Jeremias, ele canta ao Senhor. Olha no verso 13, ele diz assim, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois Ele livrou a vida de todos os necessitados, dos malfeitores. A gente fala assim às vezes, não preciso ficar com a minha mão levantada, igual uma antena parabólica lá, procurando onde está o sinal de Deus. Até teve um pastor, né, do YouTube aí, falando isso. E eu falei para meu marido assim, eu preciso ficar. E a gente rindo dessas coisas, né, meu marido falando, você acha, o pastor, né? Mas amém. E eu falei assim, eu preciso ficar com uma parabólica lá na igreja. Não estou procurando o sinal, mas eu estou verbalmente falando a Deus. Eu estou com a linguagem corporal de rendida ao Senhor. Jesus, eu estou esperando pelo seu socorro, sim. Eu levanto a mão quando o Santos faz gol lá em casa. E a gente faz todas as caras do WhatsApp, não é? Desse jeito, né? E aí na igreja, porque a gente já está, né, no outro nível. Mas levante as suas mãos, porque se tem alguém que pode te abençoar é o Eterno, amém? E Ele quer te abençoar. A Bíblia diz assim, o aflito clamou ao Senhor, e Ele o ouviu e livrou de todas as suas aflições. Aí você vem para a igreja aflito, vem com a boca fechada, vai embora com a boca fechada, continua aflito a semana inteira.
Então ora, amém? Clamou aflito, o Senhor o abençoou e o Senhor o livrou. E a pergunta, né, final de Jeremias, que ele começa a amaldiçoar e começa a falar dos pais dele, ele está em outro momento de alma, e ele fala, né, que era melhor, que a mãe dele havia sido a sepultura dele, que ele teria morrido no ventre da mãe. E ele começa a perguntar para o Senhor algumas coisas. Por que não me matou no ventre materno? Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consuma a vergonha de meus dias? Ele está triste, e ele vai falando para Deus essas coisas. Perguntando para Deus, mas Deus vai mais longe ainda, porque no começo de Jeremias, Deus fala para Jeremias assim: Jeremias, antes de você nascer, antes de você tocar o ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei, eu te vocacionei. Você estava em mim, Jeremias. Jeremias pensou que ele tinha ido longe com Deus, né? Ele fala do pai, ele fala da mãe, ele amaldiçoa todo mundo, ele fala que ele queria ter morrido no ventre. Mas Deus foi muito mais longe. E às vezes a gente fala isso também, né? Quanta besteira a gente fala, né? Mas há esperança para nós, né, gente? Jeremias também falava, né? Glória a Deus. Jeremias também tinha essas coisas. Mas o Senhor disse: eu te escolhi. Amém? Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim, ó: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus não escolheu só Jeremias. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você. E a Bíblia diz assim, que com cordas de amor Ele nos trouxe para Ele. E tem um versículo que a gente usa muito na integração, que diz assim, que nós somos ovelhas dEle, e Ele nos segura nas mãos dEle, e ninguém pode nos tirar de lá. Às vezes, nós não nos sentimos seguros em lugar nenhum. Já aconteceu com você? Às vezes, a gente não se sente confortável em lugar nenhum. Mas nessa hora, a gente tem que lembrar desse texto e falar para a nossa alma: ei, você está nas mãos do Senhor e ninguém tira você de lá. Ou então falar como Davi: espera no Senhor, porque você ainda louvará. Amém? Ele te escolheu. E Deus também nos separou para o ministério. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andarmos nela. O Senhor te preparou para boas obras. Amém? O Senhor te separou para coisas poderosas, para as coisas grandes. Ah, mas por que então eu venho e vou e nunca faço nada? Se envolva mais com o Senhor e Ele vai te dar a direção do que fazer. Amém? Peça para o Senhor: Senhor, eu quero desenvolver o meu ministério nessa terra. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, viver para a Tua glória. Eu quero, Senhor, trabalhar na igreja. Irmãos, tem uma estatística na igreja, no geral, né? Que 20% trabalha e o resto não faz nada, a não ser cultuar o Senhor. Graças a Deus, aqui na nossa igreja local, isso não é uma estatística. Tem muito mais gente envolvida aqui na igreja do que 20%. Muito mais, graças a Deus por isso. Mas o ministério, ao contrário do que o diabo quer que a gente pense, ao contrário do que a sociedade quer que a gente pense, não é um peso, é um privilégio. É um grande privilégio para mim e para você poder servir ao Senhor nessa terra. É um grande privilégio, porque quando nós chegarmos lá, poderemos olhar para Ele com gozo, grande gozo em nós, e saber que servimos Ele nessa terra, amém? Em sua hora difícil, preste culto ao Senhor, lembre-se do propósito da sua existência. Existimos para a glória e nascemos para a salvação e para o ministério. Levante agora, amados, nós vamos orar. Pode ficar de pé. Nós vamos ouvir uma canção agora,
Queria que você adorasse Jesus, que você cantasse, que você colocasse seus problemas diante dele, amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, quando os problemas aparecerem, Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está, Senhor, conosco quando os problemas aparecem. Quando eles acontecem na nossa vida, não nos pega desamparado, não nos pega sozinhos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está perto de nós. O Senhor está guardando a nossa vida do mal. O Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos curando. O Senhor está nos libertando. O Senhor está nos abençoando como um grande guerreiro. O Senhor está do teu lado nas tuas pelejas. O Senhor está do teu lado nas tuas batalhas. Você não está sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos deixar Deus usar a nossa vida. Você que é homem, procure um homem para orar junto com ele. Você que é mulher, procure uma mulher e ore junto com ela. Olha aí do teu lado, se tem alguém que você nunca orou junto, vá até essa pessoa. Não deixa ninguém ficar sozinho. Vamos orar uns pelos outros. A Bíblia diz assim que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Comece a orar por esse homem, por essa mulher que está do seu lado. Deixa Deus usar a sua vida. Ore com fé pela vida dessa pessoa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja teu nome, ó Deus, que está perto de nós como um grande guerreiro, para nos abençoar nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas tristezas. Louvado seja o teu nome, que o Senhor está conosco em todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor, que não desampara nenhum dos teus filhos. Oh Espírito Santo, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua força, enche-nos da tua graça. Aleluia, amém, amém, aleluia, aleluia.